computacionais sobre essa classe de grafo, né, que é uma família de grafos chamada de fullereno, porque a molécula do alótropo de carbono, né, que eles modelam, é chamada de fullerene em homenagem ao nome do químico lá que descobriu essa molécula, né? É o C60, né? E muitos outros fullerenes foram descobertos a partir da década de 40. A gente trabalha apenas com a estrutura matemática que modela essas moléculas de carbono do ponto de vista computacional. Então, primeiramente, falando em grafo, o que é grafo? A gente pode olhar essa figura aqui na direita, né? Um grafo é uma estrutura como essa daqui, esse grafo onde estão os vértices coloridos de azul, verde, vermelho. E na esquerda a gente tem o Leonhard Euler, que foi o matemático que primeiro trabalhou com essas estruturas matemáticas no século XVIII ainda. O Tanilson falou disso ontem, né? Ele foi o primeiro que publicou um artigo no século XVIII ainda sobre grafos, resolvendo um problema clássico sobre grafos, né? Que é o problema das pontes de Königsberg, né? Que até então era desconhecido. Euler publicou esse artigo resolvendo esse problema, e aí, a partir daí, nasce essa área de teoria de grafo, né? Então, o que é um grafo? Um grafo é uma estrutura de vizinhança, uma estrutura de conectividade, onde você tem vértices conectados a outros vértices ou não, né? E isso pode modelar redes sociais, isso pode modelar comunidades, cidades, populações, isso pode modelar moléculas, né? Moléculas, pode modelar um monte de coisa. Aí aqui a gente tem um problema das pontes de Königsberg, né? Aqui tem um mapa de Königsberg. O Tanilson falou disso ontem, né? Tem aqui o rio Pregeu, essa cidade lá para a banda da Prússia, né? Tinha esse rio bifurcado. Aí aqui a gente tem as pontes, né? As pontes. Tem sete pontes nessa cidade. Aí o objetivo era como que eu saio de um ponto desse rio e eu vou passar por todas as pontes uma única vez e voltar para o ponto onde eu parti, né? Ou seja, o ponto inicial de saída tem que coincidir com o ponto final de chegada. Eu tenho que passar por todas essas 7 pontes uma única vez. Aí o Euler modelou esse problema usando esse grafo aqui na direita, né? Essa estrutura de adjacência aqui na direita, modelou. Ele não olhou mais para o mapa da ponte, ele olhou para esse negocinho aqui, essas bolinhas com essas arestas, né? As bolinhas, os vértices, essas linhas, as arestas de conexão. E ele resolveu esse problema. Tanilson falou disso ontem. Ele disse que era impossível resolver isso, porque tinha vértices que tem 3 arestas chegando, né? O grau do vértice é ímpar. O grau de um vértice, de um grafo, é o número de aresta que chega nele. Por exemplo, nesse grafo aqui da direita, eu tenho um vértice que tem grau 3, porque tem 3 arestas chegando nele, né? Eu tenho um vértice que tem grau 5. Esse vértice aqui tem grau 5, né? Porque tem 5 arestas chegando nele. Então, tem grau ímpar. Não tem como você entrar e sair. Depois você vai entrar, porque tem que passar por todas as pontes, uma única vez. Vai chegar um momento que você ou vai entrar, não vai poder mais sair, ou não vai poder mais entrar. Basicamente isso. Mas ele fez todo um artigo, e aí criou essa área, né, de conectividade. Aí a computação tomou conta disso, porque quando você trabalha com computação, você está mexendo com estruturas discretas, né? Na verdade, a computação é uma matemática discreta, e a matemática também ficou ali, porque, de uma certa forma, você está falando de combinatória, né? Você está combinando conexões. Aqui a gente tem o James Sylvester, que foi o primeiro cara que usou essa palavra grafo no século XIX, né? Aqui na direita a gente vê uma molécula de hidrocarboneto já modelada por um grafo, né? Olha aqui o grafo na direita, as bolinhas aqui modelando o hidrocarboneto que está na esquerda. Então a gente vê que esse negócio de modelar coisas por gráficos, moléculas inclusive, já não é novo, né? Desde o século XIX os caras já faziam isso. Então, aqui a gente tem outras figuras de grafo para vocês. Aqui na esquerda, a gente tem esse grafo com os vértices pintados de azul. É um grafo muito famoso da computação, chamado de grafo de Petersen, né? Grafo de Petersen, em homenagem ao matemático que trabalhou com ele, né? Ele é muito famoso, ele tem propriedades métricas muito estranhas para quem trabalha com combinatória. Tem congresso só para estudar esse grafo aqui que está na esquerda, chamado de grafo de Petersen. Ele é um grafo
que muita coisa estranha, do ponto de vista de quem trabalha com isso, computação e combinatória, acha, né? Aqui esse grafo do meio, maior, né, que tem os versos todos coloridos, aí é o grafo de Chebysky. É um outro grafo mais estranho ainda, né? Estou botando aqui como exemplo do que é um grafo. A gente vê um monte de aresta conectando os vértices em tudo quanto é direção nesse grafo do meio. E aqui na direita a gente tem um grafo orientado, né? A gente vê que as arestas têm setas. Isso significa que você só pode ter um sentido de direção. A seta significa isso. Por exemplo, eu quero modelar uma cidade. Então, uma cidade, por exemplo, Belém do Pará, aqui, Belém do Pará, eu quero modelar por um grafo. Então, Belém do Pará é um grafo orientado, porque tem ruas que você só pode ir, não pode voltar, não tem mão dupla, né? O sentido é único. Então, o pessoal lá de engenharia de tráfego das cidades, tem cidade que é tão mal planejada que eles não sabem nem o que é grafo, mas tem uns que é bem planejada, né? Então, você considera a direção da tua aresta. O teu grafo ele é orientado. Você impõe às arestas um sistema de orientação que vai modelar a mão da via, da cidade que você está querendo representar por um grafo, né? E aí o pessoal de engenharia rodoviária usa muito essas estruturas, tem um monte de software para fazer as medidas que eles fazem, modelando por grafos orientados, né? Aqui outro exemplo também de grafo, esses aqui já são mais intuitivos, né? Olha esse alambrado aqui na esquerda, né? A gente já dá para ver que isso é um nanotubo, né? É um nanotubo que, na verdade, é um grafo. Ele está disposto na forma espacial, mas você pode planificar isso aqui sem problema nenhum. É um nanotubo de carbono, né? Os vértices vão ser os átomos de carbono e as arestas vão ser as ligações entre esses átomos, do alótropo, né? Aqui na direita, a gente tem uma molécula de Fullerene, que é a molécula que se modela por essa família de grafo, feita em computação gráfica, claro, né? Uma das moléculas de Fullerene, que tem várias, né? Várias moléculas de Fullerene. E aqui também outros exemplos, rede social, né? Olha aqui essa rede social, esse grafo, onde os vértices são pintados de verde. O Frank está ligado à Emily, né? Mas não está ligado ao Jeff. Então, a gente vê que redes sociais, contatos familiares, amizades, tudo é modelado por grafo, né? Aqui à direita, a gente tem um modelo que pode representar o Facebook, essas pessoas todas conectadas. E aí você tem centenas e dezenas de milhares de conexões. Quanto maior essa rede vai ficando, mais complexa ela vai ficando, mais difícil é de você inferir alguma coisa, descobrir alguma medida, né? E o rede social está sendo muito falado hoje em dia, né? Pelo menos a gente vê o noticiário falar que nós tivemos uma eleição presidencial onde as redes sociais tiveram uma importância muito grande, né? Então, existem grupos de pesquisa hoje só para estudar redes sociais, em particular as mídias sociais, né? Facebook, Twitter. Nos Estados Unidos isso é comum, né? A gente tem esses grupos de pesquisa no Brasil consolidado hoje, no Laboratório Nacional de Computação Científica em Petrópolis, tem um forte grupo que estuda redes sociais, só redes sociais, né? Aí você estuda ataque hater, você estuda a rede social do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, é uma rede social. Então, você sabe qual o vértice central que você tem que desconectar para fragmentar toda a rede. Isso é de grande interesse, inclusive da Secretaria de Segurança Pública, que tem parceria com a FRJ, parceria com a UERJ, para fazer esses estudos, né? Aqui embaixo nós temos outro gráfico também, representando conexões de pessoas, né? Já dá para ver bem clara essa modelagem. Aqui nós temos um outro tipo de gráfico também, bem mais denso. Esse gráfico aqui, a fonte dele é do New York Times, ele representa a eleição presidencial americana dos Estados Unidos, passada, né? O verde é o partido, o azul, né? É o partido republicano, e o vermelho é o democrata, lá da Hillary Clinton, né? Então, isso aqui foi uma modelagem que eles fizeram da situação da eleição presidencial americana passada, daquela disputa que teve lá entre Hillary e o Donald Trump, né? E esses vértices amarelos eram os neutros, as pessoas que não sabiam em quem iam votar, coisa desse tipo. Aqui a gente tem tipos de gráficos. Já dá para ver que a gente
tem grafos que se diferem de outros, por possuírem determinadas propriedades. Aí, a partir da posse dessa característica que o grafo tem, você forma famílias, né? Esse grafo vai pertencer a essa família se ele tiver aquela propriedade. Se ele não tiver, ele não pertence. Por exemplo, esse grafo aqui em cima, né, onde tem vértices vermelhos e azuis, ele é um chamado de grafo bipartido, porque você pode particionar o conjunto dos vértices dele em dois conjuntos. O conjunto que está pintado de vermelho e o conjunto que está pintado de azul. É uma família muito famosa de grafo. Muita gente trabalha com essa família de grafo, com essa classe de grafo. Classe e família é a mesma coisa para a gente. E você só tem aresta partindo de um conjunto para outro. Só tem aresta partindo de um conjunto para outro. Chamado grafo bipartido. Aqui embaixo desse grafo bipartido, a gente tem uma árvore, né? Ó, na esquerda, embaixo do grafo bipartido pintado de azul e vermelho, a gente tem uma árvore, né? É uma estrutura de dado. Aí o pessoal da computação já gosta muito desse tipo de grafo, porque você pode, quando vai fazer programação, escrever a tua linguagem lá, tu faz a estruturação de dados na hora de escrever o algoritmo, considerando os vértices de uma árvore. É uma das estruturas de dados mais famosas da computação. O grafo em si já é uma estrutura de dados, mas a árvore, em particular, ela tem mais fama ainda, porque ela tem altura, ela tem os seus níveis todos segurados por relações polinomiais, né? Aqui no meio nós temos esse ciclo, esse pentágono aqui também, né? É um ciclo. Dá para ver, porque ele é um ciclo, né? Então a gente chama intuitivo o nome. É uma família de grafos também, assim como as árvores, como os grafos bipartidos. Aqui na direita a gente tem um outro tipo de grafo também. Ele é chamado de grafo cúbico, esse grafo aqui da direita, os vértices pintados de azul. O que é um grafo cúbico? É um grafo onde todo vértice tem grau 3. O que é o grau do vértice? É o número de arestas que chega nesse vértice. O vértice, tá vendo? Todo o vértice azul desse grafo aqui na direita tem 3 arestas chegando nele, né? Qualquer que seja o vértice. Então, todo vértice tem grau 3. Tem 3 arestas chegando nele. Então, ele é chamado de grafo cúbico. Né? É uma outra família de grafo também. E aí você sai criando essas famílias aqui, né? Grafos planares é uma família muito famosa também de grafos, muito famosa, tem muita gente que estuda essas famílias, essa família de grafo planar, porque problemas em cima desse tipo de grafo é muito difícil de você resolver e tem uma aplicação muito ampla. Por exemplo, eu quero construir uma cidade e aí eu quero fazer as ruas, claro, estou falando de cidade planejada, né? Por exemplo, Brasília. Eu quero fazer com que as ruas se cruzem o mínimo possível de vezes, as avenidas dessas cidades. Por quê? Porque quanto mais as ruas e as avenidas se cruzam, mais despesa eu vou ter. Ou com acidente, ou tendo que construir viaduto para evitar acidente, ou tendo que instalar semáforo para não ter acidente. Então, essas coisas são custos, né? Então, planificar uma cidade em termos de você não ter vias se cruzando. Aqui em Belém é um exemplo, ali quem conhece Belém sabe, né? Augusto Montenegro, com a independência, que tem até um supermercado líder bem no cruzamento, foi construído um viaduto ali, né? Não teve jeito daquelas vias deixarem de se cruzar. O que é um grafo planar? É um grafo que você desenha ele no plano sem cruzar a aresta. As arestas só podem se tocar nas extremidades, nos vértices. Você não pode ter cruzamento de aresta. Tem que ser possível você fazer isso com grafo, desenhar ele no plano sem cruzamento de aresta, para que ele seja planar. Aqui na esquerda, esse grafo cúbico do exemplo anterior é planar, está aqui, ó, representação planar dele. Você vê que não tem aresta se cruzando. Não tem aresta se cruzando, né? Agora, esse aqui da direita, onde tem casa 1, casa 2, casa 3, esse aqui é um exemplo de um grafo que não é planar. Eu estou falando, aí você pode dizer, mas eu não posso pegar esse vértice e botar para cá, porque isso não é uma estrutura geométrica, isso é combinatória, então a forma não interessa. Eu posso modelar isso aqui do jeito que for, eu posso entortar o meu gráfico, botar um vértice para um lado e para o outro. O que interessa é a forma como os vértices estão conectados. A geometria aqui não interessa, isso não é geométrico, isso aqui é combinatório. Então, esse exemplo aqui desse gráfico da direita é um exemplo de um gráfico que não é planar. Ele é bipartido, mas não é planar. Não tem como você desenhar esse gráfico aqui dessas 3 casas, luz, água, telefone, sem cruzar aresta. É um clássico exemplo. Tem um teorema da computação que diz isso, o teorema de Kuratowski. Esse gráfico ele não é planar.
Ou seja, você não pode dar um serviço de água para 3 casas, luz para 3 casas e telefone para as 3 casas sem ter cruzamento de rota. Isso é impossível na combinatória. Aqui embaixo, na janelinha branca aqui, a gente tem o grafo A, que ele é planar, né? E o B é um outro que não é planar também, né? É um pentágono onde tem aresta para todos os vértices. Nesse grafo B aqui, você vê que qualquer par de vértices que você pegar, existe uma aresta conectando ele, né? Esse tipo de grafo forma outra família também. Além de ser não planar, ele é um grafo completo, porque tem qualquer par de vértices, tem um par de aresta conectando esse par de vértices. Né? Chamam de clique também, ontem o Tanilson falou muito essa palavra, né? Clique, 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 clique. É uma palavra muito famosa também na teoria de grafo. Significa um grafo completo, né? Uma clique é uma família de grafo também, assim, subgrafo, você pode ver. Onde qualquer par de vértices tem uma aresta conectando eles. Aqui, grafo cúbico, eu já falei de grafo cúbico, né? É um grafo onde todo vértice tem grau 3. E a conexão também, o que é um grafo conexo? Conexão é uma propriedade que o grafo tem. É um grafo que é uma única estrutura, ela não está espedaçada, né? O grafo já remete isso, ao estudo da conectividade. Um grafo é uma estrutura de conectividade, onde vértices podem estar conectados ou não. Esse grafo aqui na direita, aqui em cima, né? Eu já estou botando ele como exemplo de várias coisas. Ele é conexo, né? Ele é conexo. Aqui na esquerda, essa figura aqui embaixo, esse grafo aqui, ó, que está bem na esquerda aqui, também é conexo, que está com esses 2 vértices pretos aqui. Ele é conexo. E aí a conectividade de grafo, ela tem níveis, né? Se ao retirar qualquer vértice de um grafo, eu desconectar ele, ou seja, eu partir ele em mais de um pedaço, ele é chamado de um conexo. Se eu precisar arrancar mesmo, arrancar no sentido literal, estou falando uma palavra bem simples aqui, eu vou extrair esses vértices de um grafo no sentido de desconectar ele, porque ele pode ser conexo, mas eu vou arrancando o vértice, vai chegar uma hora que ele vai esfarelar, ele vai deixar de ser conexo, ele vai se dividir, o que a gente chama lá na computação de componentes conexas. Né? Esse grafo aqui, na esquerda, eu preciso retirar quantos vértices para eu poder desconectar ele? 2 vértices, esses 2 vértices pretos aqui. Ó. Se eu retirar só um vértice, eu não vou desconectar ele. Eu tenho que retirar pelo menos 2 vértices. Então, quando eu retiro esses 2 vértices pretos, nessa janela aqui branca, eu tenho essa outra estrutura que está aqui do lado, na direita. Né? Eu vou ter esse aqui que vai sobrar, ou seja, eu esfarelei o meu grafo em 2 pedaços. Então, ele é chamado de 2 conexos. Porque eu preciso retirar pelo menos 2 vértices para desconectar. E se eu precisar retirar pelo menos 3, ao invés de 2? Aí ele vai ser 3 conexos. Se eu precisar retirar pelo menos 1000 vértices de um grafo para desconectar, ele vai ser 1000 conexos. Por exemplo, esse grafo aqui da direita, ele é chamado de um grafo, ele é um grafo 3 conexos, aqui na direita. E não tem como desconectar esse grafo arrancando menos de 3 vértices, qualquer que seja o vértice. Eu preciso arrancar 3 vértices dele, arrancar mesmo, para poder esfarelar ele. Né? Isso é um conceito que é muito importante também em teoria de grafo, né? Que é o quão forte a tua conexão é, o quão fortemente conexo esse grafo é. Aí pode ser 1, 2, 3, 4, né? Existe toda uma teoria matemática em cima desses conceitos. Grafo dual também, né? E o que é um grafo dual de um grafo? Planar é um outro conceito, né? Eu tenho esse grafo aqui na esquerda, na direita, desculpa. Aqui na direita tem esse grafo G, na direita, grafo G aqui na direita. Ele é planar. Para toda face dele, a face é como se fosse esse triângulo, é uma face, a parte de fora é uma face, né? A gente chama de face do grafo planar, né? Para cada face desse grafo G, eu coloco um vértice, ó. No outro grafo aqui à direita aparece esse vértice aqui, ó. E se as faces do grafo G tiverem uma aresta em comum, eu conecto esses vértices que representam as faces. E aí eu vou formar um outro grafo a partir desse meu grafo G planar, que é chamado dual desse grafo planar. Isso é só um nome. É o dual. Para cada par de faces que compartilha uma aresta, eu conecto os vértices que representam aquelas faces. E aqui embaixo eu tenho esse pentágono aqui, cheio de aresta aqui, né? Eu tenho o grafo preto, é um grafo, e o vermelho, formado pelos vértices, as arestas vermelhas, é o dual dele, né? É um outro conceito também. Encontrar esse dual
a gente faz isso em tempo polinomial, com um algoritmozinho bem simples. E aqui a molécula de Fullerene, né? Ou seja, ela serve para representar alótropos do carbono, né? O pessoal da química sabe melhor isso, quando você tem uma mesma substância química que está atrelada a várias outras substâncias, por exemplo, carbono e a grafite, né? São alótropos, né? O diamante, quer dizer. O diamante e a grafite são alótropos do carbono, porque depende da forma como os teus átomos estão conectados, né? Então, a gente modela essa molécula por grafo também, né? Então, essa aqui é uma molécula de Fullerene, que tem 32 faces, 20 hexagonais, que são hexágonos, e 12 pentagonais, que são pentágonos, né? Dá para ver que isso aí é um grafo, né? E aqui a gente tem essa aqui é do C60, o Fullerene C60, né? Tem 60 átomos de carbono conectados, obedecendo essa estrutura. E aí, o que é um grafo Fullerene? Então, o grafo Fullerene é um grafo planar, é um grafo cúbico, 3 conexo e cujas faces são pentagonais ou hexagonais. Então, isso é um grafo Fullerene. É o gráfico que modela essas moléculas dos alótopos de carbono lá. É um gráfico que ele é planar, nesse sentido que nós já definimos, ele é cúbico, no sentido que a gente já definiu também, ele é 3 conexo, ou seja, a conexão dele tem força 3, você precisa retirar pelo menos 3 vértices, quaisquer que seja, não sei, para poder desconectar o grafo. E as faces dele ou é pentágono ou é hexágono. Isso é um grafo Fullerene. E aí existe um grupo de pesquisadores. Na COP a gente tem agora a professora Sulamita começando pesquisas sobre esse tipo, essa família de gráficos, ninguém sabe quase nada sobre eles, né? Estão estudando o que a gente chama na computação dos bounds, né? Ou seja, os limites superiores e inferiores para os parâmetros sobre esses grafos, que são o diâmetro, a centralidade deles, porque o pessoal lá do Instituto de Química tem muito interesse em saber controlar computacionalmente esses parâmetros de distância máxima, de densidade desses grafos Fullerene. Então, ocorre uma parceria nesse sentido, né? E aqui a gente tem os Fulleroides, que é um Fullerene mais fraco. O que é um grafo Fulleroide? F1, F2, FK. É um grafo planar, cúbico, 3 conexos, cujas faces têm tamanho ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Quando isso acontecer, você está diante de um grafo Fulleroide, F1, F2, FK. Como se fosse um Fullerene mais fraco. E aí eles começam a fazer estudos sobre essas teorias, né? Olha aqui essa figura, aqui é a figura A, aquele grafinho ali da figura A. Aquilo ali é um Fulleroide 3, né? Porque ele é planar, ele é cúbico, ele é 3 conexo e só tem triângulo. Então, o grafo A ali é um Fulleroide 3. No B aqui, esse B é um grafo Fullerene. É um exemplo de grafo Fullerene, que modela, inclusive é o menor grafo Fullerene que existe, que é o C20. Aqui o grafo da figura B. Ele é planar, está desenhado no plano sem as arestas se cruzarem, ele é cúbico, todo vértice tem 3 arestas chegando, ele é 3 conexo, você precisa arrancar pelo menos 3 vértices para desconectar, e ele só tem faces pentagonais ou hexagonais, que é o C20 Fullerene, né? É um exemplo, aqui o grafo B é um exemplo clássico e mais famoso, que é o menor dos Fullerenes que existe. Aí aqui C a gente já é um Fulleroide, porque tem um triângulo, né? Fulleroide 3, 4, 5, o grafo C, né? Porque tem uma face de tamanho 3, que é um triângulo, um de tamanho 4 e um de tamanho 5. Então, Fulleroide 3, 4, 5. E o D também é um Fulleroide, porque tem triângulo, né? Não tem só pentágono e hexágono. Então, apesar de ser planar, apesar de ser cúbico, apesar de ser 3 conexos. E aqui a primeira conjectura sobre essa família de grafo Fullerene, né, que é a de Andova-Skrikovsky. Ela fala sobre o diâmetro da um balde inferior, né, na matemática a gente chama eu nem lembro mais como é que chama na matemática. Na matemática a gente chama de cota inferior, né? Na computação a gente chama de Langer-Bound, é um nome, é a mesma coisa. Então, um grafo Fullerene tem o diâmetro sempre maior ou igual que o piso da raiz de 5n sobre 3. Esse piso é uma funçãozinha, né? Menos 1. Ninguém sabe se isso é verdade, funciona com um monte de grafo Fullerene. E aí, você tem que provar se é verdade, ou então dar um contra-exemplo, né?
E, por mais que não seja verdade, controlar como que um grafo vai verificar essa propriedade sobre o seu diâmetro, de Andover-Sklekovsky, ou não. E aqui existe na literatura o primeiro exemplo desses grafos que não verifica Andover-Sklekovsky, que é chamado de nanodisco de Fuller-N, quando você tem uma malha triangular colocada no plano desse jeito. E aí você vai pegar, duplica essa tua malha triangular, né? Aqui o vértice extremo dista 3 para o vértice N central aqui, ó. 1, 2, 3. Ou seja, quando eu falo distar, a distância é o número de arestas que você tem que andar para chegar. Então, quando eu estou nesse gráfico, nessa triangularização da esquerda, para o vértice N central, eu tenho que dar 3 passos em cima de 3 arestas para chegar na fronteira dessa estrutura, né? E aí, o que eu vou pegar? Eu dupliquei ela aqui, o vértice S, e eu vou conectar esse vértice S na estrutura da direita com todos os extremos, né? Então, eu peguei essa estrutura aqui na esquerda, e aí, depois que eu conectei o vértice S a todos os extremos da minha malha triangularizada, eu vou pegar o dual dessa estrutura. Por isso que eu falei do dual para vocês. E eu vou ter esse bicho aqui na direita, né? Que é o dual desse grafo aqui na esquerda. E esse dual é chamado de nanodisco de Fuller-N, que é um exemplo, é uma família de Fuller-N que não verifica Andover-Sklekovsky, ou seja, o diâmetro dele está fora daquela conjectura ali, não é menor ou igual que aquele piso menos 1, né? E está aqui, até dito aqui, ó, teorema do nanodisco. Né? E aqui a gente tem uma relaçãozinha, ou seja, quando o número de vértices do grafo for maior que 300, tanto que aqui está feito de vermelho, né? Você vai ter a conjectura negada, né? A conjectura de Andover-Sklekovsky, que fala sobre o diâmetro do grafo Fuller-N. Então, falha para nanodisco de Fuller-N, que é essa subfamília de Fuller-N. E aqui a gente tem, aqui eu falei, né? Ou seja, ela não é válida, isso é um teorema, né? A conjectura de Andover-Sklekovsky, ela não funcionou para esse tipo de Fuller-N. E está aqui um exemplo desse tipo de Fuller-N, um nanodisco de Fuller-N com 300 vértices, que é o menor que tem. Essa figura ela foi feita no CAGE, que é um programinha que a gente gera essas estruturas aqui. É um nanodisco de Fuller-N, é esse negócio aqui, é um exemplo de um tipo de nanodisco de Fuller-N, que não verifica aquela conjectura lá, né? Isso é muito interessante, ninguém sabe dizer por que não verifica, ninguém sabe mais dizer quando que vai verificar ou não. E, em contrapartida, isso tem outras famílias, são os Fuller-N icosaedrais, que já verifica, né? Aí foi feito. Até aqui esse teorema, ó, Fuller-N de simetria icosaedral já verifica, né? E aqui tem um artigo que é feito, as bases do estudo de grafo de Fuller-N, do Andover e do Sklekovsky também, e que está sendo estudado agora por um grupo de pesquisadores aqui da América Latina, o FRJ, a USP, Unicamp e a LNCC, tem gente estudando esse tipo, em parceria com os institutos de química também. Eles estão sempre de olho nos resultados métricos, nas provas que são feitas sobre os resultados métricos topológicos desses grafos, né, que chama diâmetro, centralidade, densidade dos vértices, em grafos da família Fuller-N. Aí aqui, eu estou conversando com uma professora da COP, a professora Sulamita Klein, que é a percursora desse estudo, dessa família de grafo na América Latina, e a proposta é que seja feito um trabalho de completar tabela. O que é completar tabela? Literalmente, é completar essa tabela aqui, olha, está escrito open, 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 aqui está em aberto, a gente não sabe ainda. Por exemplo, grafo Fuller-N aqui. Aí aqui nas colunas eu tenho problemas computacionais que eu não sei, né? Por exemplo, o ciclo hamiltoniano para grafo Fuller-N, ele é NP completo. O que significa isso? Já foi provado, né? O problema... Na computação existem 2 tipos de problema, o Tanilson falou isso ontem, né? O que é isso? São os fáceis e os difíceis. Ele falou esse termo também. O que significa um problema fácil, um problema computacional fácil? Aí já está dizendo, você está dizendo que é fácil? É um problema que é fácil. Só que não só isso fácil, no sentido que a gente tem na cabeça, né? É um problema que ele é fácil computacionalmente, ou seja, eu consigo escrever um algoritmozinho para resolver ele, o computador vai resolver ele num tempo bom. No tempo bom. Aí tem um tempo
bom, é um português bem claro, né? Claro que se você quiser falar chique, você vai dizer no tempo limitado por uma curva polinomial no tamanho da entrada, que o pessoal da computação fala, né? Ou seja, o computador não vai ficar rodando um monte de tempo para te dar a resposta, quando você for fazer a programação. Por outro lado, tem problemas que são difíceis, e você vai... Posso até dar um exemplo, o que é um problema fácil computacionalmente. Eu estou aqui em Belém, quero ir ali no Vero Peso comprar um açaí. Isso é um problema fácil, porque eu vou pegar ali, a Ana me deu, né? Eu pego ali e vou resolver agora esse problema. A BR, depois pego, quem conhece Belém conhece o nome dessas ruas, Almirante Barroso, entro na José Malcher, vou direto, chega ali a José Malcher, termina na Cis de Vasconcelos, terminou a Cis de Vasconcelos, cheguei no Vero Peso, se foi de carro, estaciona o carro, se você foi de ônibus, desce do ônibus, chegou, compra o açaí e volta pelo mesmo caminho. Claro, tem rotas mais simples de você chegar, mais fácil. É um algoritmo que tem uma complexidade melhor. Isso é um problema fácil. Mas tem problemas que são difíceis, né? Tem problemas que são difíceis. Por exemplo, sei lá, descobrir quanto de dinheiro que tem na conta corrente do professor Marcos Costa. Tá aí. Esse é um problema difícil difícil computacionalmente, viu, professor Marcos? Por quê? Não é, não. Por que isso? Porque para eu quebrar uma senha, para o computador quebrar uma senha, eu tenho que testar um número exponencial de possibilidades. Então, à medida que eu vou tentando fazer isso, as possibilidades vão crescendo, 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 crescendo cada vez mais. Então, isso é um problema difícil do ponto de vista da computação. Pandemia de coronavírus, outro problema difícil também. Entender por que determinadas localidades no grafo do Brasil, como Santa Catarina, estão tendo um número muito baixo de contágio. Quase não tem gente contaminada em Santa Catarina. Claro, tem aspectos biológicos sobre isso. Eu não estou falando sobre aspecto biológico, estou falando sobre aspecto de simulação computacional e de conectividade no Brasil, né? Então, isso o computador não consegue resolver em função do número de possibilidades. Aí a teoria da computação dá um nome para esses problemas que o computador não consegue resolver, chamado de NP completo. São problemas difíceis do ponto de vista computacional. Então, esses problemas aqui, completar essa tabela é dizer isso. O que é fácil, o que é difícil. Se é fácil, me dá o algoritmo que resolve. E o algoritmo tem que ser fácil, que é o custo polinomial, né? Se é difícil, você prova que é difícil, que foi o que o Tanilson fez ontem, aquela conta que ele fez, aqueles gráficos que ele botou, ele estava fazendo isso, mostrando que o problema dele é difícil, que ninguém sabe resolver. O computador não vai resolver. Não é, mas eu quero um computador com processador i9, eu quero um computador do tamanho de uma geladeira que vai resolver. Pode comprar o computador do tamanho do apartamento. Ele não vai resolver um problema NP completo. Esse problema, porque a dificuldade desse problema não está no processador do computador que vai resolver. É uma propriedade intrínseca da matemática do problema. Aqui está aberto para grafo Fullerene o problema de coloração total, né? Ninguém sabe isso, então a Sulamita está querendo resolver o problema de coloração total, ou seja, o menor número de cores que você vai colorir os vértices de uma molécula de Fullerene. De tal forma que vértices adjacentes, que tem uma aresta em comum, não tem a mesma cor. Isso você tem aplicação em atribuição de tarefas, em problemas de logística, né? Então, daí vem a importância desses problemas para gráfico que modela a molécula de Fullerene. Está tudo em aberto, problema de coloração. E aqui, eu vou dar uma outra palhinha também, sobre, já que falamos em infecção, né? Isso aqui realmente é um tópico de frente da nossa pesquisa que a gente faz, problemas de infecção, e aí, no meio dessa pandemia, tudo que se fala hoje é em infecção, em epidemias, né? Que a gente tem, por exemplo, o problema de infecção em comunidades. A gente trabalha também. Qual é o menor conjunto de infectados que poderão infectar toda a tua comunidade? É uma pergunta bem simples, todo mundo está entendendo isso. Tu tem uma comunidade, Belém, Rio de Janeiro, Santa Catarina, qualquer que seja a tua cidade, tu já sabe que aquilo ali é um grafo, os vértices são as pessoas, as relações são as arestas. Qual é o menor conjunto de vértices doente, ou pelo coronavírus, ou pelo que você quiser saber. Do ponto de vista de modelagem computacional, não interessa. A gente está descartando aqui as variáveis biológicas. O menor conjunto de infectados que vai contaminar toda a comunidade.
Isso é o problema da envoltória computacional, muito estudado também. O tempo em que essa comunidade vai ficar completamente infectada, esse tempo é chamado de percolation times. Tem gente que estuda isso. O tempo não é o tempo do relógio, não. É o tempo em que ocorre um passo de infecção. Por exemplo, esse gráfico aqui, ó, os vértices pretos são os vértices doentes. Então, cada vértice saudável tem que estar contado com 2 doentes para se contaminar. Então, o vértice 1 ali está conectado a 2 vértices pretos, doentes. Então, o vértice 1 vai ficar doente também. O vértice 1 está conectado ao vértice 2 aqui. Olha uma aresta do vértice 1 para o vértice 2. Mas o vértice 2 está conectado a um outro vértice preto. Então, quem ficou doente vai contaminar também. É por isso que isso é usado para modelagem de problemas pandêmicos, né? Se você adoeceu, você passa a doença também, né? Então, o vértice 2 está contaminado agora, porque está conectado a 2 vértices já contaminados. Ele era saudável e deixou de ser saudável. Então, o 3, que está saudável, vai ficar doente, porque o 3 está conectado a esse um vértice preto e está conectado ao 2, o vértice 2, que ficou doente. Então, o 3 está doente também. Então, a pergunta é, qual é o menor conjunto de vértices doentes que eu tenho que ter para contaminar toda? E quantos passos de infecção? Ou seja, o cara é saudável, ficou doente, passa a contaminar. É saudável, ficou doente, passa a contaminar. Essas perguntas são de computação dificílimas, são um problema quando você está numa rede qualquer, quando você está num gráfico qualquer. Por exemplo, o Brasil tem 180 milhões de habitantes, né? Então, olha o tamanho desse gráfico. É por isso que fazer uma modelagem com um grau de certeza cada vez maior é muito difícil, mesmo para computadores poderosos. Esses problemas são difíceis, isso aqui foi provado nesse artigo aqui, por essa pesquisadora aqui, Centeno, Mitri Dourado e Jaime Schweisfitter, que são os coordenadores do grupo do Fundão e da UERJ, que trabalham com esse tipo de coisa. Foi provado isso aqui em 2009, isso aqui já foi provado. E o que nós fizemos? A gente pegou e estudou esses problemas de contaminação em uma subclasse, não é mais grafo qualquer, é um grafo particular, porque você pode ter a tua cidade com uma característica diferente de outra. Por exemplo, Belém é uma cidade, Florianópolis é diferente de Belém, em termos de conexões. Florianópolis é uma ilha. Belém é uma ilha também, mas é uma ilha diferente. Você já tem cidades que não são ilhas. Então, as conexões entre as pessoas das cidades são diferentes. A gente descobriu uma classe de grafo, chamada de expansão clique, né? Você tem aqui à esquerda esse grafo aqui, com as arestas pontilhadas, e eu vou pegar o grafo expansão clique desse grafo. Todo vértice desse grafo vai virar um amontoado de vértice completo, onde qualquer par de vértice desse amontoado tem uma aresta, chamado de clique. Cada vértice do grafo da esquerda eu transformo numa clique com o número de vértices igual ao grau do vértice do grafo da esquerda. O número de aresta que chega lá. Então, eu estou pegando o grafo expansão clique desse grafo que está na esquerda. É uma família de grafo e a gente... Bom, uma cidade que tem essa característica, como é que ficariam os problemas pandêmicos nessa cidade, de envoltória, de percolation times? Aí a gente começou a estudar, olha, aqui é um outro, à esquerda um grafo e à direita a expansão clique, né? Desenhar esses problemas, há um dia inteiro, só para fazer um desenho desse. E aqui, os problemas que a gente trabalhou, né? O primeiro teorema nosso, Oliveira, meu e Ponciano. Ponciano é o Vitor Ponciano, é um pesquisador que trabalha junto com a gente, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é ligado ao campus de Macaé. E é um pesquisador que trabalha diretamente com a gente nesses problemas. O problema da infecção restrita a grafos de expansão clique é NP completo, a gente provou isso. É computacionalmente difícil. Tanto faz ser uma cidade qualquer, como uma cidade que tem essa característica de ser expansão clique, o teu computador não vai resolver o problema pandêmico ali. Não adianta, é um problema difícil. A menos que se prove que P é igual a NP, aquele negócio lá que o Tanilson falou antes. É um problema mais difícil ainda, né? Aí outro teorema, o reconhecimento de grafo expansão clique, essa família aí que a gente descobriu, é de computação polinomial, é fácil. Você saber, o Tanilson falou muito ontem de reconhecimento, né, do EPG, RELI, né? Reconhecer um grafo é dizer assim, eu te dou um grafo, esse grafo é dessa classe, ele tem essa característica? Sim ou não? É isso. Aí pode dizer, cara, mas isso é tão simples. Tem família de grafo que a gente não sabe nem reconhecer.
Se te dá um grafo com milhares de vértices, trilhões de arestas conectando, você não sabe dizer se esse grafo está naquela família ou não. Porque até tu olhar todos os vértices, tu morreu. Já passaram-se 100 anos de processamento necessário para fazer isso. Dependendo do tamanho da entrada, claro, né? Então, reconhecimento de expansão clique é fácil. Eu consigo dizer se um grafo... e aí nós fizemos o algoritmo também que faz isso. Outro teorema Oliveira-Ponciano. O ciclo hamiltoniano, que é um problema computacional, é difícil na classe expansão clique. A gente saiu construindo toda essa família de grafo e provando a complexidade desses problemas computacionais. Ciclo hamiltoniano é um problema computacional que te diz se o grafo tem um ciclo hamiltoniano ou não. É um ciclo que passa por todos os vértices uma única vez, fechando o ciclo. O ponto final é igual ao ponto inicial. Isso é um problema de muito interesse na indústria também, principalmente em otimização de logística. E o 4, né, que Oliveira aqui entrou, Dourado, que é o nosso orientador, professor Mito e Dourado, tanto o meu quanto do outro pesquisador aqui, o Vitor Ponciano. Um grafo pertence à família dos grafos de expansão clique, se somente a gente caracterizou, uma caracterização polinomial. Ele vai ser da família de expansão clique se ele não tiver quadrado. Quadrado é um grafo aqui, né? Aqui o quadrado, ó. Desenhei aqui do lado, é um quadrado mesmo, um grafo com 4 vértices, um ciclo. E se ele tiver emparelhamento MEC, é um tipo de modo como as arestas dele vão estar agrupadas, né? Não vamos entrar nesse mérito aqui, mas aí nós escrevemos também um algoritmo polinomial para dizer quando que esse emparelhamento MEC vai existir ou não. E está aqui o algoritmo, até botei aqui do lado, né? Quem quiser depois programar isso aqui, sabe lá em que linguagem isso aqui vai ficar melhor para escrever. E esse teorema aqui central também, nosso também, Oliveira Ponciano também, um grafo expansão clique, ele é a linha de uma subdivisão. Ou seja, pega esse grafo aqui à esquerda, eu subdivido ele de que forma? Cada aresta eu boto um vértice no meio, então ficou esse vértice aqui do meio, cada aresta tem um vérticezinho no meio, e eu uso esse operador L aqui, chamado de operador linha, e transformo ele nesse outro grafo. E vai dar o expansão clique do grafo G inicial aqui. Esse teorema ele foi muito importante quando eu e o Vitor a gente descobriu ele, porque esse teorema linkou essa classe de expansão clique com uma pesquisa que o grupo do Renato Portugal faz no LNCC sobre computação quântica. O professor Renato Portugal escreveu esse livro, né? Aqui a gente vê na direita um grafo de expansão clique também. E Renato Portugal é um dos pioneiros em pesquisa de computação quântica na América Latina. É o líder do grupo de computação quântica no Laboratório Nacional de Computação Científica em Petrópolis. Isso deixou a gente muito honrado com essa descoberta, eu e o Vitor Ponciano, porque a gente, do nada, encontra acidentalmente um grafo que os caras já usavam no LNCC para fazer estudo de tesselagem quântica, mas que não sabia o nome, não sabia propriedade nenhuma, só sabia que funcionava para o estudo de computação quântica que eles usavam lá. A gente ficou muito feliz quando isso aconteceu, porque a gente pegou o grafo, deu um nome, essa expansão clique é uma ideia nossa também, porque os vértices estão se expandindo em cliques, né? A ideia veio daí, e despertou o interesse do grupo do Renato Portugal de frente com isso. Eu particularmente fiquei muito feliz, porque até vislumbra uma possibilidade de uma parceria do Campo de Ananindeua com um grupo de computação quântica do LNCC, que é o maior da América Latina em termos de pesquisa de computação quântica. E eles usam, e a gente está sempre dialogando, trocando e-mails sobre esse tipo de coisa, e eles querem estar por dentro das coisas que a gente vai descobrindo sobre essa classe de expansão clique, em termos de dificuldade computacional da busca desses parâmetros. E aqui, outros trabalhos também, com Ponciano, com Dourado, o ranking monofônico e geodético NP completo em grafos de corda, grafo cordal. Um grafo cordal é um grafo que ele só tem triângulo, ele não tem quadrado, ele não tem pentágono, é uma outra família de grafo. O ranking, o que é o ranking? O ranking está relacionado à vacina, por exemplo. Eu tenho uma comunidade de pessoas, e cada pessoa não vai ser contaminada pelos demais. Essa pessoa está vacinada. Ele não é gerado, ele não é contaminado pelos outros. Então, daí vem o interesse do ranking, né? Ou seja, o pessoal de rede de computadores tem um interesse muito grande nesse parâmetro. Então, foi mostrado também que é NP completo em grafo de corda, esse parâmetro de vacinação, né?
E em cactos é polinomial, o ranking monofônico. Um cacto, está aqui até um desenho de um cacto, é um grafo onde você não tem ciclos, onde ciclos só compartilham vértices no máximo, você não tem ciclos pregados por aresta. No máximo, como aqui eu tenho 2 ciclos, né, 2 triângulos, conectados só por um vértice. Isso é uma família de grafo famosa, também chamada de cacto. Então, em cima dessa família de grafo, descobriu o problema do ranking monofônico, ou seja, quando um vértice não vai ser contaminado pelos outros, é polinomial. O computador já consegue fazer com o algoritmozinho que você vai dar lá. Né? Às vezes o algoritmo tem uma complexidade grande, mas o computador consegue fazer no tempo polinomial. Né? Ruim é quando é exponencial. E aqui outros trabalhos de pesquisa, por exemplo, cobertura de vértices, né? Também já foi provado ser difícil para a expansão clique. Né? Cobertura de vértices é assim, tem um grafo, é um problema computacional. Eu quero saber qual é o conjunto de vértices e toda aresta do grafo vai ter uma ponta nesse conjunto de vértices. Por exemplo, esse grafo aqui é à esquerda. Toda aresta desse grafo à esquerda tem um vértice preto. Pega o grafo à esquerda. Toda aresta vai ter um vértice preto, pelo menos um. Né? Aqui também, na direita. O grafo da direita também. Só que o da direita tem quantos vértices pretos? 4. O da esquerda só tem 3. Então, quanto menor esse conjunto, melhor para mim. É um problema de otimização combinatória. Eu quero saber qual é o menor número de vértices do grafo, tal que toda aresta do grafo vai ter um vértice nesse conjunto. Então, esse aqui é um exemplo do problema de cobertura de vértices. Esse problema é difícil para grafos quaisquer, para expansão clique. Né? O que é? Falta pesquisar, isso aqui também não se sabe. Ó. Essa cobertura de vértices tem aplicação em logística de segurança, por exemplo. Imagina que a gente tem aqui uma sala comercial e aqui as arestas são os corredores dessa sala comercial. E eu quero implantar sistema de segurança nessas salas. Você quer botar uma câmera que vai filmar todo o corredor. Todo o corredor. Está representado pelo olhinho aqui, a câmera, né? O meu sistema de segurança tem que ter controle sobre toda a sala comercial, né? Então, eu quero saber quais são os cantos dos corredores que eu instalo as câmeras para poder ter acesso visual a toda a minha sala. Isso é o próprio Vertex Cover, cobertura de vértices. Só que eu quero saber qual é o menor número de câmeras que eu tenho que instalar em uma sala qualquer. Né? Aqui no grafo à direita, eu vejo que são 2. Ó. Eu preciso de 2. O grafo do meio, se eu instalar só uma câmera, onde está o olho azul ali, né, vai ter corredores que eu não vou enxergar. Eu só vou enxergar os corredores amarelos. Então, eu preciso instalar 2 câmeras para poder ter visão sobre todos os corredores. Então, é daí que vem o interesse logístico do problema de cobertura de vértices. E para grafo de expansão clique, esse problema está aberto ainda, né? Ninguém sabe se é polinomial, para um grafo de expansão clique qualquer. Aqui eu estou dando um exemplo particular, né? Porque quando a gente vai programar, a gente bota um grafo qualquer, você vai com a tua entrada ali, dá enter, o computador tem que rodar. E é basicamente isso.